Só para você se situar, o que aconteceu? O Flávio chamou o Renan de cogumelado, colocou lá muito cogumelo, não sei o que. Foi, é isso aí. E o Renan Mentira! respondeu dizendo: boa rachada, vamos se ver no debate. Até lá não desmaie, não. Já saiu notícia sobre isso. A mídia divulgou aí Caramba, não estava essa sabendo. tensão entre os dois. É, e eu acabei de tuitar sobre esse assunto, porque eu acho que o debate vai acontecer. E eu vou aqui defender o motivo pelo qual eu acredito que os debates vão acontecer e haverá em algum momento dessa eleição, pelo menos um, não sei se vai ser mais um, mas pelo menos um confronto entre Renan Santos e Flávio Bolsonaro, para mim vai acontecer nessas eleições. Queira o monopólio de mídia ou não, mas eu acho que isso vai acontecer. Para mim isso está dado quase como um destino fatal e eu vou defender o motivo para acreditar nessa posição. Olha aí o que aconteceu, mas porque o cara pagou é muito cogumelo. Boa rachada, segura tua onda que eu te vejo nos debates e você poderá fazer essas piadinhas na minha frente. Não desmaie até lá. Eu comentei isso no meu Twitter há poucos minutos atrás e vou ler o meu comentário, vou falar um pouquinho sobre esse comentário. Entra aí no meu Twitter, é Ricardo_MBL. Tudo sim. Peraí. Entra aí que eu fiz um pequeno texto sobre esse assunto, que é o que eu acho que exatamente vai acontecer. Joga aí, vamos Paciência ver. com o computador. Vai, Tudo, não, não, eu tô paciente, eu não sou o Arthur agoniado. Ricardo_MBL. Underline MBL. Isso, essa pessoa aí. Joga lá, aqui. O primeiro comentário é 10 minutos atrás. 10 minutos atrás. Vou ler para vocês o que eu escrevi e vou defender a minha opinião aqui perante essa audiência. Não vai ser um debate, vai ser um massacre. Ao ajustar sua mensagem para o cronômetro e para os protocolos do debate eleitoral televisivo, não vai sobrar realmente nada para o Flávio, só os chavões de sempre, que a base dele, muito maior que a nossa, já repete. O MBL está, em relação ao governo Bolsonaro, simples e categoricamente do lado da verdade. Pois o governo do pai desse cara foi uma bosta, ele realmente traiu as pautas pelas quais foi eleito, o país não superou nada e ele, Flávio, é um cara menor. Quando isso for falado com todas as letras, a partir da voz de um candidato, e no caso do Renan, com ainda a carga das questões pessoais que foram muito sérias, pois o bolsonarismo tentou prendê-lo e destruir o movimento que ele fundou. É isso que eu imagino, um massacre e uma vingança justa. Isto eu acho que vai acontecer no debate e eu vou fazer aqui uma previsão. Eu sei que eu não acerto como o Bisoto acerta, mas eu vou fazer a minha previsão. Eu acho que vai rolar algum debate entre Flávio Bolsonaro e Renan Santos. Ah, Pelo tá. menos um debate. A razão principal para eu acreditar que vai rolar é a seguinte. Primeiro, eu acho que o Renan vai se consolidar no terceiro lugar. Então, quando começar propriamente a campanha, o Renan já vai estar consolidado no terceiro lugar, com folga em relação a todos os demais candidatos. Não acredito que essas candidaturas que estão sendo colocadas aí, elas vão se manter. Acho que com a saída dos outros candidatos, o voto vai migrar para o Renan. Não vai migrar inteiramente para o Renan, não, todo o voto que vai migrar para ele, mas parte desse voto vai migrar para ele. Então eu acho sinceramente que quando começar a campanha, ele já vai estar consolidado no terceiro lugar. E uma das coisas mais importantes para a gente observar em relação a essa tendência é ver se nas outras pesquisas, porque a pesquisa da Atlas já mostra uma consolidação. Na pesquisa da Atlas, ele já está consolidado. Ele já aparece ali com 5.3, 5.4, em cenários até com 5.6, e os demais candidatos com 3, com 2, com 4, portanto já fazendo uma certa diferença em relação ao voto que ele tem, e ele cresceu nas pesquisas da Atlas, ou seja, ao longo dessas pesquisas ele tem crescido e não diminuído e não estagnado. O que nós temos que ver é se as outras pesquisas eleitorais vão acompanhar a mesma tendência e se ele vai aparecer, por exemplo, na pesquisa da BTG ou na pesquisa da Quest, em outras pesquisas, consolidado no terceiro lugar. Se ele aparecer consolidado no terceiro lugar, e eu acredito que isso vai ocorrer, fica muito difícil para a mídia brasileira tirar este cara de um debate. E vamos lá. Vocês assistem debate presidencial, vocês assistem debate eleitoral, né, de presidente, governador e tal. Não tem um debate na primeira fase, antes do segundo turno, que seja um debate de duas pessoas. Isso não existe. Todos os debates presidenciais começam como debates amplos, porque a gente está falando de primeiro turno. Então são 4, 5, 6 candidatos ali dividindo palco. Se um candidato está firmemente consolidado no terceiro lugar,
não tem nenhuma razão midiática para sumirem com esse candidato. E aí não adianta falar, mas a lei permite, porque se você está num partido que não tem tantos deputados, a lei... Não é uma questão de lei, é uma questão de razoabilidade. É uma questão de razoabilidade. A mídia não está do lado do Renan, a mídia não está do nosso lado. Mas a mídia, minha gente, a mídia tem uma certa, como é que eu vou dizer, um certo respeito pelo protocolo que ela própria cria em relação aos debates eleitorais. Então, vai ser muito estranho que somente dessa vez, na história da República, eles garfem um candidato que está em terceiro colocado em todas as pesquisas. Se o Renan permanecer como terceiro colocado somente na Atlas, consolidado, pode ser que se tente alguma coisa. Se ele aparece nas demais pesquisas todas e na Atlas ele sobe mais um pouquinho, ele atinge, por exemplo, a casa dos 6% ou dos 7%, quando começarem os debates presidenciais, fica muito difícil para a mídia, raciocinem comigo, fica muito difícil para a mídia simplesmente tirar o terceiro lugar. Se a mídia vai ter 5 candidatos, vai ter 5 candidatos, vai ter o primeiro, o segundo, o quarto e o sexto. E o quinto. O quarto, o quinto, o primeiro, o segundo. E o terceiro não. O terceiro ele desapareceu porque o partido e a lei... Assim, não vai rolar. A gente sabe que, candidatos de partidos ínfimos, que não têm representação nenhuma, que não tem deputado, tem nada. Esses candidatos já apareceram em debates presidenciais? E vocês sabem quais são os candidatos? Vários candidatos apareceram nisso. Quando o Novo não tinha deputado nenhum, não tinha nada. Era um partido pequeno aí. O Amoedo apareceu nos debates. As pessoas vão aparecer, veja, os candidatos em algum debate, todos eles vão estar os principais. E vai ser inevitável que esteja Flávio ou Lula. A não ser que a gente veja uma estratégia bizarra, que é Flávio e Bolsonaro faltarem todos os debates do primeiro turno, sem exceção, incluindo da Globo. O que é ótimo. O que é ótimo. Então, assim, se o Renan for o terceiro lugar e não tiver Flávio e Lula, ele é o primeiro no debate, não é isso? Ele é o terceiro, não tem o primeiro e o segundo. No debate ele é o primeiro, obviamente, por consequência lógica. Ele traz o debate para si. Se isso acontecer, se não aparecer Lula e Flávio, ele diz, o negócio é o seguinte, Lula e Flávio Bolsonaro são dois covardes, sabiam que eu ia estar aqui, que eu ia desmascarar a mentira desses dois canalhas, não vieram e por conta disso eu vou fazer aqui um discurso para você, cidadão brasileiro. E aí ele olha para a câmera e faz um discurso para o cidadão brasileiro como se estivesse num debate com Lula e Bolsonaro. E ele diz, olha, me desculpa, eu vou fazer a pergunta aqui pro meu candidato, sei lá, pro Zema, mas eu vou falar isso aqui porque é necessário, porque pela primeira vez dois candidatos presidenciais que estão na frente não entram pra... Você já cria uma situação de constrangimento público que na TV aberta vai rodar o Brasil inteiro. Porque já está falando de um público que não nos assiste, um público que não acompanha a internet, ok? Que está acompanhando política pela televisão e que vai ver um candidato que é o terceiro, portanto é o primeiro naquela situação de debate, dizer que os demais candidatos são covardes e fracos. E ele pode falar isso de cara. Então, meio que eu não acho que o Lula e o Flávio vão desaparecer. Sinceramente, eu acho que eles vão para o debate. E eu acho que haverá este momento de confronto. Ponto. Eu acho que haverá esse momento de confronto. Havendo esse momento de confronto, aí a questão é outra. É o que vai rolar nesse momento de confronto, né? Eu acho que o que vai rolar é uma exposição de todas as mazelas, as mentiras, as traições, a corrupção, de tudo que não presta no governo Bolsonaro e que vai estar ali sendo colocado desde um ponto de vista de alguém de direita. E veja, isso é uma novidade. Por que isso é uma novidade? Outros candidatos de direita já apareceram nas eleições desde 2018. Mas todos os candidatos de direita que apareceram desde 2018 sempre fizeram tabelinha com Bolsonaro. Padre Kelmo fazia tabelinha com Bolsonaro. Luiz Felipe Dávila fez tabelinha com Bolsonaro. Todo mundo fez tabelinha com Bolsonaro. O próprio Amoedo não desceu o sarrafo. Não teve ninguém que fez isso. Até porque em 2018 Bolsonaro nem era o fracasso que foi. Ele era uma promessa, era uma coisa que podia ser ou não ser. Então, a realidade é o seguinte, não houve até hoje ninguém num debate presidencial que tenha confrontado Jair Bolsonaro ou o filho do Jair Bolsonaro, que nada mais é do que um preposto do pai,
e colocado o dedo na cara dessa pessoa e falado aquilo que milhões de brasileiros acreditam que é o caso, que o governo Bolsonaro traiu as pautas da direita, que o governo Bolsonaro foi um engodo, que o governo Bolsonaro foi uma mentira. Então chegar numa TV aberta e falar isso no meio do debate, apontando na cara do filho e dizendo, olha, o teu pai, ele pode estar preso por essa e essa razão, e isso é injusto, e eu concordo que... Mas ele foi um péssimo presidente, porque aconteceu isso, e você traiu e destruiu... Cara, você ir num flow de discurso de 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto e meio, massacrando as mentiras do bolsonarismo, isso é muito poderoso. Volto a dizer, ninguém nunca ouviu isso na TV aberta. E o nosso alcance do MBL é um alcance limitado. Por maior que seja o nosso alcance é grande. Nós temos porta-vozes aí grandes. O Renan agora já bateu 1 milhão. Não sei nem se ele passou 1.100.000. Já chegou a 1.100.000? Mas em breve vai chegar, se não chegou a 1.100.000, mas bateu 1 milhão outro dia. A gente tem, mas é um alcance que é limitado. Não é comparado à TV. A TV alcança públicos que nosso discurso nunca vai alcançar sem a TV. Então, quando a gente estiver na TV e falar isso aí, este será um momento de vingança. E mais, eu não acredito, sinceramente, já chegou a 1.100.000, já estão dizendo que chegou a 1.100.000. Eu não acredito, sinceramente, que Flávio terá muito a dizer contra o MBL. Porque, vamos lá, vamos pensar. As coisas que Flávio fala contra o MBL, ele já fala desde sempre. Para uma base gigante, que é a base do bolsonarismo. Ele vai usar o cogumelo, igual ele falou agora. É o cogumelo, qualquer coisa desse tipo, cogumelo, vocês não são a verdadeira direita, vocês estiveram contra os patriotas, vocês não pediram... Não, pedir impeachment do Alexandre de Moraes ele não vai falar, né? Que ele é um covardão, né? Isso aí ele não vai falar. Ele não vai falar nada que seja contra o Centrão, mas ele vai falar esses chavões. Ou vai tentar desqualificar o Renan, talvez com esse negócio de cogumelo, pegando um pouco, né, de um eleitorado meio ignorante, meio chucro, que acha que tudo é drogas. Mas isso, sinceramente, isso é fraco. Isso é fraco. Porque existem notícias muito sérias sobre questão de droga, milícia, que envolvem a família Bolsonaro. E que serão levantadas caso, ó, já tô passando aqui pra cá, 2 baianos na live agora, rapaz, a gente tá tomando MBL, hein? Tomando MBL. Pelo amor de Deus. E aí, tudo bem? Como é que tá? Tudo bom. Tudo em paz, tudo em ordem. Então, isso vai acontecer. Flávio Bolsonaro não vai ter nada para falar. O que ele for falar vai ser chavão e a gente vai ver um momento de vingança. Eu acredito do fundo do coração que eu vou testemunhar isso e todos vocês que estão me assistindo vão testemunhar também. E aí, Orlando? E aí, como é que está? Tudo em ordem. Pra onde a gente vai seguir agora? Eu não percebi muito bem qual era o assunto. Era sobre o comentário do Flávio? Eu disse o seguinte, cara. Eu acho que vai ter o debate eleitoral entre os candidatos. Pra mim, é quase inevitável que tenha esse debate. Porque, sinceramente, eu não vejo tendo vários debates e um cara que está consolidado no 3º lugar sendo lançado para fora desses debates. Acho isso uma coisa inverossímil e improvável. Então, acho que vai ter o debate. E acho que no debate vai se ouvir um acorde, digamos assim, uma melodia de vingança, como raras vezes se ouviu na história da República Brasileira. Em geral, os debates presidenciais, mesmo quando eles são acalorados, eles ainda eles são acalorados, mas há um certo limite para essa quentura. Acho que no caso da fala do Renan com o Bolsonaro, o que vai aparecer na voz dele é a vingança dos milhões de brasileiros que tiveram a sua causa de direita traído pelo Bolsonaro. Isso aconteceu e isso era um momento histórico porque vai ser a primeira vez que alguém de direita vai falar isso. Todos os ataques que Bolsonaro sofreu em grande repercussão, na repercussão midiática maior, né, na televisão, fundamentalmente, que apareceram na televisão, são ataques que sempre vieram desde uma perspectiva de esquerda. Era a Globo atacando o Bolsonaro, centro-esquerda, era a própria esquerda atacando, era o Lula confrontando o Bolsonaro no debate, o Haddad confrontando o Bolsonaro no debate. Ou seja, sempre foi a esquerda que falou contra o bolsonarismo. Por quê? Porque as figuras de direita, todas elas eram figuras submissas ao Bolsonaro. Então todas elas estavam de alguma maneira ali jogando junto
e nunca de fato confrontaram o bolsonarismo. Quando acontecer esse confronto, isso será um momento assim de ruptura, porque eu tenho certeza que muita gente que vai estar assistindo esse debate vai concordar com o que o Renan vai colocar. E esse é o maior medo dos bolsonaristas. O medo deles é que a gente possa ser ouvido. Quando a gente é ouvido, o castelo de cartas dele cai. Concordo 100%. E aí? Bom, Acho que um debate com o Renan Santos, a derrota que ele vai ter, a porrada que ele vai tomar, ele não tá... ele não está situado. Não está. Porque existe um problema que eu acho que eles não fazem o... Eles ainda não entenderam o que seria um Renan Santos em um debate. Eu acho que até agora o Renan ainda não mostrou muito bem, nem nas entrevistas, o que seria ele em um debate. Então eles ainda não conseguem entender como que vai ser. Eu acho que o primeiro debate com o Renan Santos, inclusive, eles vão tentar evitar aí. Os 2 primeiros não vão, eu acho. Eles vão faltar? Acho que sim. Não, mas eu acho que isso é maravilhoso. Eu comentei essa hipótese deles faltarem. Se ambos faltarem, e se Renan tiver consolidado no terceiro lugar, como eu acredito que ele vai estar, ele chama o debate para si, e ele começa a falar que eles são um bando de covardes, são 2 covardes, e que ele vai falar as verdadeiras pautas em prol do Brasil, e ele vai seguir nessa toada e fim de papo. Eu acho que ele vai fazer exatamente isso. O MBL precisa de voz, e você pode ajudar. Se gostou desse corte, se inscreva para um futuro glorioso. Ative o sino, deixe o like e compartilhe. A missão é de todos nós. Até o próximo vídeo.